Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato para nossa sétima mão analisada aqui nesse novo quadro de análise de mãos aqui da BPLO. E hoje vai ser uma mão de three-bet pot, num cenário de blind war aqui no caso, onde a gente não é o agressor da mão no caso. E vamos ver se a nossa linha melhor aqui seria uma decisão de lead ou uma decisão de check, tá? Então, a gente pega uma mão bem interessante aqui do Small Blind, um As Valete 8, 6 e 5 double suited em As Valete, uma mão bem forte, né? Mais para esse cenário, né? A gente abre o Big Blind tribeta e nós vamos defender. Essa defesa é muito padrão, né? Não tem motivo algum de você forbetar essa mão e muito menos foldar essa mão. Ela tem uma ótima distribuição de equidade, né? Ela tem, querendo ou não, dois suited, um suited, outro suited não. O As, claro que é muito forte, né? Mas o Invalete ainda é bem forte. E a conectividade do 8, 6 e 5 acaba fugindo um pouco das mãos que ele acaba tribetando. Então você pode ter algumas implieds ou até conectar um board bem decente para a mão, né? E bate um board interessantíssimo aqui, 10, 7 e 4 Rainbow. Nós temos um backdoor flush só, que é o Nuts, no caso. Temos um wrap, então nós seguimos aqui, no caso, com o 3, com o 5, com o 6, com o 8 e com o 9. Então a gente tem 5 pontas. Por mais que a gente não tenha par, a gente tem uma mão que tem muita equidade, né? São poucos os cenários aqui de um tribet pot onde você vai encontrar um showdown muito ruim, né? No caso desse, se ele tivesse aqui uma mão como valete, 9, 8 e 6, assim, tipo, seria um cenário horroroso. Mas isso vai acontecer numa frequência mínima, né? E aqui a gente tem um SPR próximo de 5, né? 5 redondo, né? E temos uma decisão, se a gente vai liderar ou se a gente vai dar check raise. Ele é um board muito carregado. Do 3 ao valete completam straights. E como eu falei, não falei não, né? Mas tem muitas mãos que o agressor aqui tribetou pré-flop que não vão conectar aí nesse board, né? Tem um monte de asas, talvez até alguns rei forte aí, mãos com broadways, né? Que não vão ter nada aí ou não vão ter nenhum backup nesse board, né? E querendo ou não, por mais que você tenha um draw super forte, a sua mão aqui é um as high, né? Então, caso você puxe essa mão no flop, seria muito interessante. Aí resta você saber se você vai conseguir puxar a mão apostando ou, quem sabe, indo de check raise, porque a única jogada que eu descarto aqui seria o check call, por enxergar que essa mão aqui ela tem muita equidade e alguma fold equity, caso ele aposte, né? A decisão, claro que pode ser dependente do perfil do vilão, né? Se for um vilão muito tight, com alguma tendência um pouco mais passiva ali, de não se betar tanto, ainda mais uma textura de board que não é uma interação tão boa com as mãos que ele está tribetando, é, valoriza ainda mais a tendência de você liderar essa mão. Agora, se ele é um jogador bem agressivo, que tribeta bastante, vai se betar bastante, mesmo um board que ele não sabe ou não pensa que não interage tanto com as mãos que ele tem lá, seria interessante o check raise, né? Então, as duas são bem plausíveis, porém, no caso, na maioria das vezes aqui, eu tenderia a ir mais de lead. Então, se você colocar aqui de uma maneira bruta, né? Vamos colocar o board, então, e vamos colocar a nossa mão. Diamonds Clubs, Diamonds Spade Clubs. E aqui um range de tribet no Blind War vai variar ali de 5 a 10%. Vou colocar ainda um range um pouco mais amplo aqui, vou colocar 10, tá? E vamos ver aqui primeiro só para ter uma ideia, a nossa equidade bruta, para você ter uma ideia. Por mais que ele tenha um monte de mãos com overpairs lá, né, que seriam os asas e alguns reis, a gente está ainda com muita equidade, né? Claro que isso aqui é contra 100% do range, né? Teria que filtrar agora as mãos que, no caso, interagem com esse board que ele vai atolar no caso, né? Então vamos montar esse range. É claro que tem as mãos fortes, que são trincas, né? Que são bem possíveis de se ter, ainda mais se ele tiver um Asas 10-10, Asas 7-7, Asas 4-4. O mesmo vale para pelo menos o top, os dois pares aqui com um top pair. São mãos que bem improvável que ele vá foldar, seja contra o lead ou seja contra um check raise. Eu não espero que ele folde, né? O 7-4 pode ser que folda? Pode ser, mas das duas maneiras, se a gente apostando, a gente dando check raise, nosso range ainda vai ter muito draw, né? Então eu espero que ele não folde, mas eu vou capar um pouco esses combos aqui de 10 e 7, tá?
E aqui eu vou adicionar os combos de wraps. Os combos de straight draw seco, aqui no caso, que seria o 8 e 9 principalmente, né, e o 5 e 6, eu imagino que ele tenha que ter alguma coisa a mais aqui no caso, né? Então, essa primeira parte de trincas e dois pares, ele vai com todas. Esses combos de 7 e 4, eu vou colocar algumas equidades adicionais, que seria o Asas, é bem justo. Eu vou colocar aqui o 9 e 8, vou colocar o 8 e 6, que seriam duas pontas, vou colocar o 5 e 6 também, e possivelmente algumas brocas aqui, né, para nuts, né, valete 9, valete 8, então, tipo, são mãos que eu não acho que ele vai foldar. Por exemplo, ele tem As, Valete 9, 7, 4, que ele optou por tribetar. Ele tem dois pares, broca e backdoor flush, por exemplo. Eu não acho que ele vai foldar muitas vezes aqui, não. Nenhum dos wraps eu imagino que ele fold, não deveria foldar, né? E aqui os combos de duas pontas, o 9 e 8, 6 e 5 e o 8 e 6, né? Que são duas brocas aqui no caso, que ele tem aqui no caso um Asas ou um Rei-Rei, não espero que ele fold, né? Então, eu quero ver aqui nesse range de tribet dele, qual a frequência que ele tem essas mãos, né? E a gente vai ver que é muito baixa, menos de 24% aqui, né? Se ele tribetasse um range como esse. É, então, a sua fold act aqui já, é claro que ele pode pagar, se liderar e pagar com 8, 9 seco, até pode, mas essas mãos você ainda vai ter muita cuidado e potencialmente uma fold act no turn ainda, né? Então, liderar é muito interessante por conta disso, porque ele vai acertar muito pouco esse board, no caso, né? E, no caso, você vai ter muita equidade mesmo contra essas mãos, né? Então, vamos ver aqui. Se a gente simular a nossa equidade contra esse range que ele interage, que eu espero que ele não fold, no caso, né? A gente está flipando. Então você lembra que a nossa mão contra 100% do range dele, a gente estava na frente, né? Mas ele vai escolher uma parte mais forte para ir ao win, no caso, ou pagar, no caso, né? Então você tem uma fold act muito grande aqui, de mais de 75% aqui, do seu lead vai acabar passando, ou se não passar flop, você consegue botar uma boa pressão turn, ainda mais que a sua mão melhora em muitos turns, no caso, né? E das vezes que ele continuar, seja de raise ou seja de all-in, que aqui na maioria das vezes vai ser de all-in mesmo, você está flipando com uma leve vantagem ainda, né? Então, para mim, a melhor decisão para essa mão aqui é sim liderar e spotar, no caso, esse range percebido dele que não vai conectar tanto com esse board, somado que a nossa equidade é muito forte aqui no caso. O herói acabou jogando para a linha de check, o vilão potou, né? Aqui eu já não espero que ele vá foldar nada, né? Ele não tem muito pot fold, mas eu não gosto do call por a gente estar fora de posição, talvez, né? Se a gente acertar nosso out aqui, ele pode acabar desligando algumas vezes e a gente perder, distrair um dinheiro ali no caso. E como eu simulei, né? Contra esse range que ele está mandando, a gente ainda está levemente com vantagem aqui, né? Então não tem problema nenhum de você ir ao win no caso, né? Ainda tem às vezes que você pode acabar foldando numa dobra, por exemplo, que você ainda teria muita cuidado porque não necessariamente ele tem as mãos que fazem full, né? Aqui acabou indo de check raise, o vilão atolou. E foi um cooler, assim, ele tinha uma mão, um rundown aqui double suited que ele tribetou. Não vem ao caso se é uma mão que é um tribet ou não, mas ele tinha top 2, uma ação super standard aqui. Não vem ao caso o resultado da mão novamente, mas ok, da forma que ele foi jogado, porém eu prefiro liderar essa mão conforme a análise, beleza? Então essa é mais uma mão analisada aí, espero que ajude vocês e até a próxima. Um abraço, IGL.